Números 31, 18. E todos os pequeninos entre as mulheres que não conheceram deitar com macho, deixem ser para vocês. 19. E vocês se acolham fora do acampamento 7 dias. Agora, essa palavra acampamento, ela e a raiz dela já me deram muito trabalho. É o verbo acolher. A raiz dessa palavra acampamento é esse verbo aqui, acolher, que inclusive é a raiz do meu nome, Johnny. Johnny significa salvação, acolheu. E de fato, salvação, Deus me acolheu e me acolhe sempre que eu busco Ele. Essa palavra, essa raiz aqui, acolher, ela também é usada nas traduções tradicionais como ter misericórdia ou a palavra graça, tá? Quando você tem misericórdia, o substantivo acaba virando a palavra graça. Só que hoje em dia nós não usamos essas palavras no dia a dia, né. Ah, fez algo de errado e foi acolhido, tá. Então, não exatamente você precisa ter misericórdia para acolher. Em muitos lugares, as traduções tradicionais gostam de usar misericórdia aqui, mas tem vários lugares que essa palavra, ela não é usada no contexto de misericórdia. Então lá eles colocam outra coisa, eles colocam favorecer ou alguma coisa assim. Então essa é uma das palavras que cada hora é uma coisa nas traduções tradicionais. Hoje nós vemos essa palavra muito sendo usada porque é acolhimento, né. Você vai numa reunião, qualquer seja o contexto, né, ou religioso, ou de alcoólatras anônimos ou algo assim, e lá você é acolhido. Então, diante do verbo acolher, primeiro que o encaixe é absoluto com essa palavra, e segundo que nós temos ela sendo usada no nosso dia a dia. Então, assim, nem todo acolhimento exige misericórdia, porque nem todo acolhimento a pessoa errou com você a ponto de você precisar de misericórdia. Então, você não necessita de misericórdia para acolher alguém. Então, assim, ao meu ver, os tradutores tradicionais, quando eles levaram isso para o inglês, eles não sabiam, de fato, como colocar. Então eles colocavam cada hora de uma coisa. Só que no português, nós temos uma palavra que engloba isso tudo, que é o verbo acolher. Né. Então aqui, né, seria: "E vocês se acolheram e vocês se acolham fora do acampamento". Só que esse acampamento, a raiz é o verbo acolher. Então eu muito provavelmente vou começar a traduzir ela como acolhimento, ou, para não ficar muito estranho, da onde se acolhe. Então, mas por enquanto eu vou deixar assim aqui, porque eu ainda não cheguei aqui, eu não cheguei ainda à exatidão aqui no verbo 31. Só chegou mais adiante essa sacada. Então vamos lá. 19. E vocês se acolham fora do acampamento, acolhimento, 7 dias. Todo o que matou um ser e todo o que tocou num rompido. Removam o erro de vocês no terceiro dia e no sétimo dia, vocês e os capturados de vocês. Agora aqui, esse remover o erro, ele também é interessante, porque nas traduções tradicionais, ó, vou dar um exemplo aqui, eles usam purificar lá, purificar, 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 todas as evangélicas e a católica usam o verbo purificar aqui. Só que o verbo usado para purificar é outro. É o verbo que eu uso para traduzir inspiração pura, né, aquele puro, que seria, kadesh, é purificar, ao meu ver. E aqui é remover o erro. E por que que não seria purificar? Ao meu ver, purificar só é usado para pessoas ou contextos do coração, coisas assim. Pode ser que eu esteja faltando exatidão da minha parte, mas o texto demonstra isso, porque essas coisas, elas precisam ter o erro removido delas, que é a minha tradução para a palavra pecado. Só que aqui eles não quiseram usar a palavra pecado, porque não faz sentido diante de como nós vemos a palavra pecado, coisas terem pecado. Então aqui eles teriam que colocar outra coisa, né, para fazer sentido do vocabulário. Mas a partir do momento que você coloca erro, especialmente em como nós usamos essa palavra nos dias de hoje, né, porque computadores têm erro, às vezes o seu celular tem um erro, você precisa reiniciar ele, faz sentido o remover o erro, porque a tecnologia nos mostrou que objetos, sim, têm erros, que é
ao meu ver, a real tradução da palavra pecado, porque é como se fosse um erro no sistema, que também é uma tradução interessante de uma outra palavra que é que eu traduzo como que eu traduzo no Novo Testamento, que a gente vai chegar lá, que essa também é muito legal, que a palavra que é de forma comum traduzida como mundo, ao meu ver, é a palavra sistema, pela forma que ela é usada, pela raiz e a coisa toda. Ao meu ver, eles mas quando no começo da Bíblia ser traduzida, não existia a palavra sistema. Hoje, na atualidade, a palavra sistema, ela é uma realidade que nós podemos usar. Porque sistema não é apenas um computador, não é apenas, eh, um celular e essas coisas. Sistema é tudo que envolve o sistema humano, que é o mais provável significado da palavra mundo, no Novo Testamento. Mas nós vamos chegar lá, daqui a alguns anos, né, porque fazendo isso com bastante cautela. Então vamos lá. Removam o erro de vocês no terceiro dia, e no sétimo dia, vocês e os capturados de vocês. E de todo traje, e de todo objeto de pele, e de tudo que é feito de cabras, e de todo objeto de madeira, vocês vão remover o erro para vocês. Então aqui, é removido o erro de pessoas e é removido o erro de coisas. 21. E o grande pastor ajudou, o operador de purificação disse aos homens da mobilização que entraram na batalha. Esta é a gravação da direção que salvação determinou ao tirado. Lembrar aqui que salvação é a minha tradução para o nome de Deus, não para a palavra Deus, mas para o nome dele. E tirado é Moisés. E gravação. Agora, essa é uma daquelas. Essa é uma palavra que eu devo. Nossa, eu acho que eu passei uns 2 dias nessa palavra. Porque eu faço algo, quando eu traduzo, que é encontrar o denominador comum entre quatro linguagens, que é o hebraico, o grego do Antigo Testamento, o grego do Novo Testamento e o português. Agora, por que grego do Antigo Testamento e grego do Novo Testamento? Porque é muito nítida, ao analisar o Novo Testamento, que o vocabulário deles é diferente da tradução que foi usada no grego para passar a mensagem a eles. É como se ao buscar salvação, o vocabulário deles foi naturalmente corrigido e eles passaram a usar palavras mais corretas e fiéis ao sentido do que o hebraico passava. Isso é muito interessante, especialmente por conta disso que eu faço, né, que é ir atrás da exatidão do que tem no hebraico. Então aqui fica parecendo, por conta disso ser uma gravação, pode parecer confuso, porque como que eles gravavam naquela época? Naquela época, as coisas eram gravados muito como CDs e discos eram gravados, né. Você penetrava uma madeira ou alguma coisa assim, né, você entalava para poder demonstrar uma mensagem. Só que essa palavra, ela também é usada no sentido de decretos. Então é como se o decreto fosse inscrito numa pedra, né, uma coisa e é mais profundo do que escrever, porque tem outra palavra que é usada para escrever, que é um sentido mais superficial. Então, por ter esse capricho de palavras diferentes são palavras diferentes, e não condensar palavras diferentes numa mesma palavra, a menos que ela não exista no português uma outra forma, mas até hoje eu sempre consegui achar um sinônimo, né, graças ao Salvador e a inteligência artificial me ajudar, eu consigo achar sinônimos para isso tudo. Isso aqui é mais próximo ao contexto de gravação. Então, eu acabo usando gravação ao invés de escrever ou decreto. Aqui acho que vai estar decreto, alguma coisa assim. Vamos ver como é que tá. Estatuto, tá estatuto. Estatuto, tem uma que tá ordens, e aqui tem outra ordens. Então em 2 traduções tá ordens, na católica tá ordens e nas evangélicas altera-se entre ordens e decreto. Mas é isso. Então essa direção é a raiz da palavra, né, que é usada para esses 5 primeiros capítulos, que é a Torá. Então aqui seria essa é a Torá que a salvação determinou ao tirado. Mas eu vejo que a raiz da palavra no sentido é o sentido de direção. Então eu uso direção.